Agora, na Rádio Voz Amiga, Entrevista do Dia. Entrevista do Dia. Informação com credibilidade, imparcialidade e responsabilidade você encontra aqui. Aqui, a informação é levada a sério. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Olha, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. São 9 horas e 16 minutos aqui na capital do Mato Grosso do Sul, 10 horas e 16 minutos. No horário de Brasília, estamos ao vivo através do site, através do aplicativo, através do portal do Radiosnet. E também estamos gravando na sequência e estaremos disponibilizando na íntegra em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Já como eu faço todas as entrevistas, todos os bate-papos, você já está acostumado com esse pedido meu. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante para o nosso canal, para a relevância, para que o algoritmo do YouTube venha estar indicando o nosso canal para mais e mais pessoas. Eu vou estar conversando agora, nesse momento, batendo um papo aqui com o apóstolo Carlos Bittencourt. Apóstolo Carlos Bittencourt, ele que é ali do Instituto de Capelania e Proteção Ambiental. Ele vai estar falando sobre instituto, vai estar falando sobre a capelania, a diferença, porque tem muitas pessoas que acham que a capelania é só prisional e hospitalar, mas ele vai estar dando um adendo, explicando certinho aqui a respeito de capelania. Vamos estar batendo um papo aqui com o apóstolo Carlos Bittencourt. Então, não se esqueçam, estamos ao vivo na rádio. Quer mandar perguntas aí, pode mandar através do nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da rádio, 991911349, e também lembrando o nosso aplicativo. Para você baixar o aplicativo, você baixa diretamente pelo site. Vai lá, entra no site, nosso portal de notícia, para você estar fazendo o download do nosso aplicativo. Vamos dar bom dia para o apóstolo. Bom dia, apóstolo. Muito bom dia. Só graça, paz, deixa eu aproximar o microfone do senhor. Muito bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar então um bate-papo. A gente vai falar sobre capelania, né, apóstolo? Daí depois, no encerramento, daí depois do nosso bate-papo, o apóstolo pode também abordar outros assuntos. Eu sei que o apóstolo também tem tem o instituto, também tem a convenção de líderes. Isso, a convenção de líderes eclesiástico, que o apóstolo também vai estar mencionando aqui. Vamos começar aqui, bater um papo com o apóstolo a respeito da vocação de capelão, de capelania. Como que surgiu a vocação, primeiramente, né, apóstolo, e a capelania? O senhor é natural daqui de Campo Grande mesmo, apóstolo? Eu sou de Ponta Grossa, Paraná. Ponta Grossa, meu conterrâneo 20 anos que eu estou aqui. 20 anos? Campo Grande. Como surgiu a vocação? Como surgiu a capelania, o desejo do senhor estar fundando a capelania? E aqui em Campo Grande? É novo isso aqui em Campo Grande? Não novo aqui em Campo Grande. O Instituto nasceu aqui em Campo Grande mesmo? O Instituto de Capelania nasceu aqui em Campo Grande. Ele existe oficialmente desde 2010. Mas é importante a gente frisar que a capelania não é uma coisa nova e não é uma coisa do Brasil. Ela surgiu lá no final do terceiro século, né, no quarto século, através de um jovem chamado Martinho, que ele teve uma experiência com Deus, e através dessa experiência com Deus que ele teve, Deus fez uma obra, e ele era um soldado romano. Ele saiu do exército e passou a pregar a palavra quando a França ainda não existia, né? Era a região da Gália, e ali muitos milagres aconteceram através da vida dele. E ele faleceu com 81 anos de idade,
como bispo de Tours, né? Então a capelania ela tem origem católica na França. Aí depois ele foi canonizado pela Igreja Católica no sétimo século e a partir dali a capelania passou a acontecer primeiramente dentro do exército, né? Depois foi criado o capelão militar, né? Dentro do exército a pedido da França e no mundo todo passou a ter capelão militar a partir do sétimo século, que é para atender os soldados, para orientar os soldados, para estar com os soldados na zona do front, né? No campo de batalha. Só que quando chegou no ano 1500, aí veio o protestantismo, aí veio a descoberta do Brasil, e quando o Brasil foi descoberto, desde a primeira missa realizada no Brasil, que foi realizada por Frei Henrique de Coimbra, ele era capelão militar da esquadra de Dom Pedro. Então a capelania chega no Brasil com a descoberta do Brasil, com a realização da primeira missa. Mas só em 1945 que surgiu a capelania evangélica, a capelania protestante, né? Que o primeiro capelão foi João Filso Sorém, lá do Rio de Janeiro. E foi necessário por causa da Força Expedicionária Brasileira. O Brasil entrou na guerra, tinha que levar capelão evangélico, porque já existia 600 soldados evangélicos na Segunda Guerra Mundial. E a partir dali, depois que terminou a guerra, lá por 1947, foi criada a capelania no Brasil em todas as instituições militares. E logo em seguida veio através de um grupo de mulheres do Rio Grande do Sul, da Igreja Luterana e também de uma aliança protestante do Rio de Janeiro, a implantação da capelania civil nos hospitais. Depois, então, da civil, veio a militar, depois capelania social, e hoje nós temos vários tipos de capelania. Então a capelania ela vem lá do quarto século, católica, se torna capelania protestante em 1945, através de uma lei criada pelo governo brasileiro no dia 23 de junho de 1944. Olha, então o apóstolo ele deu esse adendo aí, ó. Muitas pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo pelo YouTube, muitas pessoas têm essa dúvida, não sabem como surgiu a capelania, como o apóstolo mencionou aqui na fala dele. A capelania é origem católica, surgiu no quarto século, né, apóstolo? No quarto século. Surgiu no quarto século. E a vocação do senhor, especificamente, como surgiu? O senhor falou que o senhor veio, o senhor é do Paraná. Do Paraná, né? Ponta Grossa? Sim, Ponta Grossa. Ponta Grossa, no Paraná. Mas o senhor desde jovem já tinha essa vocação missionária de capelão, de capelania? Eu vou ter que partir lá do início do meu ministério para poder entender, né? Mas rapidinho aqui, fazer uma linha do tempo. Eu me converti com 15 anos, em 1974 para 75. Em 1975, eu fui batizado na Igreja Assembleia de Deus, lá em Registro, no estado de São Paulo. Mas, voltando para Ponta Grossa, já naquele ano, eu comecei a fazer a obra de Deus, comecei a trabalhar, e com 17 anos, na cidade de Arapoti, eu já estava implantando a minha primeira igreja, dentro do Ministério da Igreja Quadrangular. E a partir dali, meu ministério deslanchou, eu abri obra em várias cidades no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. E depois, quando foi em 1980, né, que eu já estava fazendo bastante trabalho missionário quando eu me casei, aí eu fui para o Rio Grande do Sul novamente, mas eu não conhecia a capelania, né? Eu não conhecia. Eu já comecei a fazer um trabalho de capelania sem ter o conhecimento do que era capelania, porque nós começamos a atuar em trabalhos sociais, trabalhando com pessoas independente da igreja, independente da denominação religiosa. Eu sempre tive esse olhar de ganhar almas para Jesus, batizar elas, independente de igreja. Uma vez eu batizei 150 pessoas no Paraná, e o meu líder chegou para mim e falou assim, que bênção, né? Aqui a obra estourou. Depois do batismo eu falei para as pessoas, olha, aquele que agora que já creu, foi discipulado, foi batizado, procura uma igreja mais perto da sua casa para você frequentar. Aí o meu pastor falou, você está maluco? Como que você ganha as pessoas para Jesus e manda procurar uma igreja? Elas são da nossa igreja. E essa que é a situação. A evangelização, o batismo, o discipulado, ele é independente de igreja. Eu sempre tive essa visão que a gente ganha a pessoa para Jesus para depois ela escolher a igreja que ela quer frequentar.
Então eu sempre vim na contramão do ensino dos próprios ministérios que eu participava, porque ele sempre era aquela coisa de ganhar gente para levar para a igreja. E eu tinha essa visão de atender as pessoas em lugares diferentes, que não tinha a nossa igreja, mas o importante para mim era atender aquelas pessoas, ganhá-las para Jesus. Depois eu passei a fazer um trabalho dentro do sistema prisional, como um missionário, mas os conhecimentos que eu tive só depois, né, anos depois, é que eu fui conhecer a capelania e comecei a estudar a capelania. Eu fui formado capelão por um instituto lá dos Estados Unidos e depois eu fui aperfeiçoando a minha capelania. Aqui em Campo Grande, nós começamos a atuar como capelão em 2010. Em 2010, nós organizamos o nosso Instituto de Capelania em Campo Grande e começamos então a ministrar cursos de capelania. E aí nós fomos preparando o capelão hospitalar, prisional, social, familiar, e criamos aqui em Campo Grande a capelania indígena, que não tinha lugar nenhum do Brasil. Criamos também a capelania da mulher, que também não tinha lugar nenhum do Brasil. E essas duas capelanias hoje já estão em vários estados brasileiros. Os capelães formados desde 2010 são tantos que hoje nós temos capelão em vários países da Europa, nós temos na África, temos também nos Estados Unidos, na Inglaterra, capelão formados aqui em Campo Grande, em ministérios que depois mandaram seus missionários e eles exercem essa capelania nesses países. E todos são credenciados pela nossa instituição. Então ela desenvolveu dentro do Brasil, fora do Brasil, a partir aqui de Campo Grande, na nossa sede ali no Aero Rancho, que temos já ali um trabalho nesses últimos 18 anos ali, desenvolvendo esse trabalho de capelania, que são várias capelanias ali colocadas. Então, a vocação do capelão é que o capelão, ele é aquela pessoa, aquele líder espiritual que ele alcança as pessoas independente da denominação. Ele não visa ganhar a pessoa para a denominação, mas visa assistir aquela pessoa na sua necessidade. Por exemplo, o capelão hospitalar, ele quando faz o exercício da capelania dentro de um hospital, o foco ali é atender a pessoa naquela necessidade. É orar por aquela pessoa que está enferma, é dar assistência espiritual, e o capelão nunca se identifica a qual que é a denominação dele. Esse é um dos motivos que tem muitos pastores hoje que deveriam ser capelão, deveriam ter curso de capelania e não tem. E muitos pastores também não fazem assim muito esforço para ter uma equipe de capelania na sua igreja, porque na visão de muitos, eles não vão atrair pessoa para as igrejas. Eles querem público na igreja. E a capelania, ela não visa público na igreja, ela visa assistir a pessoa na sua necessidade, independente da sua religião, e apenas fazendo o ID de Deus, né? Eu sempre digo que a capelania é um braço forte de evangelização que muitas vezes os líderes não estão sabendo usar, né? Alguns pastores pedem para que eu forme equipe de capelania nas suas igrejas. E quando a gente forma uma equipe de capelania na igreja, ele dá um resultado muito bom para a igreja. Por quê? Porque a igreja precisa de orientação familiar. E é preciso ter pessoas qualificadas para poder dar uma assistência familiar adequada, onde não entra somente a questão religiosa, mas o aconselhamento matrimonial, aconselhamento familiar, gerenciamento de conflito, e esse conhecimento da capelania familiar é um braço forte que ajuda ali na administração da igreja o pastor ter pessoas qualificadas para fazer esse tipo de trabalho. Na capelania social, mesma coisa. É um braço da igreja para alcançar a comunidade e, logicamente, pessoas que são alcançadas na comunidade por uma equipe de capelania de determinada denominação, ali é lógico que essas pessoas vão ser atraídas, vão ser levadas à igreja, mas elas primeiro são assistidas para depois ir na igreja. É um trabalho contrário, né? Por exemplo, a diferença do obreiro do capelão é que o obreiro, ele pega, o foco dele é levar a pessoa para a igreja. O foco do capelão é dar assistência à pessoa na sua casa, no seu trabalho, no hospital, presídio, onde tiver a sua necessidade, e a partir dali ele poder escolher ir para a igreja, ou do capelão ou outra. Mas a missão do capelão é ganhar almas para Jesus, independente se a pessoa vai para a sua igreja ou não. Então ele não trabalha para o ministério, ele trabalha para Deus. E o ministério, ele tem um ministério, mas o ministério fica em segundo plano.
Por exemplo, o capelão pode ganhar 1000 almas para Jesus, mas apenas 50 ir para a sua igreja. Mas ele ganhou essas almas para Jesus. Mais importante é isso. Então essa visão de capelania, ela presta assistência às pessoas, independente da religião, e também sem aquela necessidade da pessoa que foi alcançada, venha ou não para a sua igreja. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falar assim: ah, esse povo é infiel, esse povo é ingrato, a gente sofre, paga preço, ora, ajuda, a gente faz tudo pela pessoa e depois a pessoa vira as costas para a gente, não fica na igreja da gente. Mas essa é uma visão muito igrejista, muito bairrista, né? Porque o Cristo mandou nós irmos pregar o evangelho, ganhar as almas para ele, mas ele não falou que essas almas necessariamente têm que ser do seu ministério. Até nem a Bíblia não fala em ministério, não fala em igreja denominacional. A missão aí é alcançar as pessoas, né? O apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele ganhava as pessoas sem aquela preocupação daquelas pessoas estar ligadas a ele ou não. E foi o maior missionário de todos os tempos. Então nós precisamos ter essa visão de alcançar vidas, de ajudar as pessoas. Um pastor, muitas vezes, ele é pastor de um ministério e é convidado, chamado, né, para fazer oração no hospital. Quando um pastor chega no hospital e se apresenta como pastor, ele tem que se identificar como pastor para poder ter direito a fazer uma visita para um membro da sua igreja. Ele só pode visitar ali 10 minutinhos, correr lá, fazer a oração, sair, não pode ficar orando dentro do hospital, ele não tem acesso toda hora. E se a pessoa já recebeu uma visita religiosa, ele não tem como fazer uma outra visita religiosa, porque o hospital dá só o direito da pessoa ter uma visita religiosa por dia. Já o capelão, ele pode entrar no ambiente hospitalar em qualquer hora, ir numa UTI, andar pelo hospital todo, visitar todo mundo sem restrição, né? Porque ele é um capelão. Então ele é preparado, ele sabe como se comportar no ambiente hospitalar, como evitar problema de saúde para ele ou para as outras pessoas, porque ele tem todo um preparo, um curso sobre infecção hospitalar, sobre segurança, né, biossegurança, e é por isso que muita gente não entende por que um líder religioso tem que ter capelania. Tem gente que diz, eu não preciso disso, né? Mas é importante, porque muitas vezes a necessidade é numa madrugada, que uma outra pessoa não consegue entrar naquele ambiente e o capelão consegue. Então nós podemos, como capelão, estar onde a pessoa precisa, a hora que ela precisa, temos essa condição de prestar um serviço à pessoa de melhor qualidade. Olha, estamos conversando aqui. Eita, baixei meu microfone aqui, daí não está conseguindo me ouvir aqui. Estamos conversando aqui com o apóstolo Carlos Bittencourt. Ele está falando a respeito de capelania, a respeito do Instituto de Capelania e Proteção Ambiental. Apóstolo, tem muita dúvida, eu tinha essa dúvida e com certeza os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo, acompanhando também pelo YouTube. Sim. As pessoas achavam que capelania, como o senhor disse, né, várias capelanias, tem capelania da família, social, capelania indígena, social, e as pessoas, fala um pouquinho dessas capelanias que tem no Instituto, porque as pessoas achavam que a capelania era só, basicamente, exclusivamente, hospitalar e prisional, né? Sim. Primeiro, respondendo essa pergunta, primeiramente eu quero esclarecer que a importância da pessoa fazer um curso de capelania por um instituto de capelania, onde ele possa ter todas as informações, ter o credenciamento e o acompanhamento. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que têm um curso de capelania, chegam na igreja dele e dizem, eu vou formar uma equipe. Só que a equipe que ele forma, ele não consegue credenciar. E aí, sem credenciamento, essa equipe não consegue entrar no ambiente para realizar a capelania, porque ele não tem o conhecimento da ética, de como devo me comportar num ambiente hospitalar ou prisional. Então ele recebe aquele curso, mas ele não pode desenvolver. Outra coisa, tem pessoas que fazem um curso de visitador. E as pessoas acham que já é capelão. Não, mas eu fui em tal hospital e aí eu participei de um curso de visitador hospitalar. O visitador hospitalar, ele recebe esse curso da
essa noção, né, participa dessas palestras sobre curso de visitação hospitalar, mas ele só vai fazer visitação naquele hospital, geralmente tem um parente lá tal, então é preparado para isso. Mas quando ele quer exercer a capelania no outro hospital, a falta do credenciamento impede que ele faça isso. Então, qual que é a diferença? Quando ele faz um curso por um Instituto de Capelania, que é um órgão próprio de capelania, que tem um estatuto, que já tem suas normas, é um ensino padrão mundial, porque ele é referendado pela ONU. Então, a pessoa que tem uma credencial do Instituto de Capelania, que acompanha a capelania dele, que renova o credenciamento dele, ele é acompanhado na sua capelania dentro e fora do país. Então ele tem uma instituição por trás dele que dá orientação, reciclagem, que atualiza ele com as leis da capelania, porque existem as leis estaduais, municipais e federais que regulamentam essa capelania. Então, somente quem faz um curso por um instituto, que além do certificado recebe um credenciamento e renova seu credenciamento, ele consegue exercer a sua capelania com mais liberdade em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Essa é a diferença de você fazer um curso de capelania por uma instituição própria de capelania, ou fazer aí um curso de capelania ou de visitador fora de uma instituição apropriada de capelania. O capelão que faz um curso de capelania hospitalar, por exemplo, ele vai aprender tudo como se comportar no ambiente hospitalar e ele vai poder exercer sua capelania em qualquer parte do Brasil ou do mundo, com esse mesmo credenciamento. A pessoa que faz um curso de capelania prisional, ele vai poder se credenciar dentro do sistema prisional e poder exercer a sua capelania livremente dentro do estado ou qualquer estado brasileiro, né? Porque aí já não é mundial, porque os outros países têm outras leis para o sistema, mas no Brasil ele pode exercer a sua capelania livremente. Já o capelão social, ele é importante esse curso porque ele se torna uma pessoa que vai poder orientar as pessoas quanto aos seus direitos sociais, quanto ao direito da mulher, da criança, do idoso, do adolescente, né? Quanto aos direitos em todas as áreas. Então, entra muita questão do direito na capelania social. Porque uma pessoa que faz, por exemplo, um curso de assistente social, eu tenho muitos assistentes sociais que fazem curso de capelania. Por quê? Porque quando ele faz um curso de assistente social para trabalhar numa empresa como assistente social, ele aprende a atender a população, as pessoas ali, quanto aos seus direitos e ali para poder dar uma assistência para aquelas pessoas dentro das regras da lei. Porém, ela não tem esse cunho espiritual. Já o capelão social, ele vai ter um conhecimento para orientar as pessoas quanto a seus direitos, mas ele também vai aprender a trabalhar com moradores de rua, com viandante, ele vai poder atender a situação da gravidez na adolescência, ele vai poder atender a situação da questão do suicídio, né? Palestra sobre suicídio, orientação para as pessoas, ajuda espiritual para as pessoas que tentam suicídio, ele vai poder trabalhar na recuperação do dependente químico, ele vai trabalhar na área social quanto à alimentação, em várias áreas sociais ele vai estar preparado para desenvolver um trabalho social que vai fazer a diferença no ministério onde ele está inserido. Então, a capelania social, eu creio assim, todos os ministérios deveriam ter uma equipe de capelão social para atender a comunidade. Porque as pessoas elas vão para a igreja, participam do culto, vão para casa, como se não existisse pessoas necessitando dela fora ali na sua comunidade. E as pessoas não ajudam umas às outras por falta do conhecimento. Mas quando tem uma equipe social e que tem o conhecimento social, ele consegue desenvolver melhor seu trabalho de evangelização, ele consegue pregar a palavra de Deus e ao mesmo tempo ajudar as pessoas nas suas necessidades. Já a capelania familiar, ela é muito importante justamente numa época em que nós estamos tendo aqui distorções, inversão de valores, um problema, um verdadeiro bombardeio contra a família para destruir os relacionamentos, leis que dificultam namoro, dificultam casamento, leis que elas favorecem o divórcio, ao mesmo tempo criam um problema social muito sério na questão do compartilhamento da criação dos filhos. Agora,
além do compartilhamento da criação dos filhos, surgiu agora o compartilhamento da criação dos pets. Quer dizer, o pai vai buscar o filho, tem que trazer o filho e o cachorrinho e ficar aquela semana com o filho e o cachorrinho, porque é guarda compartilhada. Agora a guarda compartilhada do filho se estende ao gato, ao cachorrinho, ao papagaio, ao periquito, ao bichinho que a pessoa tiver, é lei, até mesmo na manutenção. Então surgiu muitas situações, hoje verdadeiras guerras, por isso que aumentou muito o feminicídio. Já a capelania familiar, ela é uma ferramenta que vai orientar, que vai buscar conciliação, procurar entender a situação. O capelão familiar, ele é um gerenciador de conflito. E o que o Estado não oferece. O Estado não oferece um gerenciamento de conflito. O que o Estado oferece são meios para que o casal possa denunciar o outro, e aí a separação, o distanciamento, mas não tem o gerenciamento de conflito. O Estado é contra o gerenciamento de conflito. É totalmente contra. E a falta do diálogo, a falta do gerenciamento de conflito vai terminar como? Com a violência. E aí o aumento do feminicídio. Então, às vezes, uma boa orientação conjugal, uma orientação sobre o relacionamento dos pais com os filhos, a interferência do capelão dentro de um lar, com oração, com orientação bíblica, porque o trabalho do capelão é um trabalho psicobíblico, entendeu? Tem o psicossocial e o psicobíblico. A nossa instituição, ela presta um serviço de psicossocial, mas também psicobíblico. E aí ajuda essa pessoa a superar aquelas divergências, e aquilo ali vai evitar danos terríveis depois. Então, a capelania familiar é fundamental, e todo ministério deveria ter algumas pessoas formadas em capelania familiar, justamente porque o pastor está preocupado com a pregação, com a administração da igreja, com o gerenciamento do culto. Aí termina o culto. Hoje em dia já não tem mais a figura daquele pastor que visitava, que batia na porta da casa dos membros, que visitava para ver como é que estavam as coisas, né? Porque antigamente o pastor ele era obrigado a viver só da obra. Se ele não vivesse só da obra, muitos ministérios nem aceitavam ele. Então ele tinha que trabalhar dia e noite na obra, então ele visitava muito. Hoje, a maior parte dos pastores são empresários ou trabalham no dia a dia com obras, com uma coisa, com comércio, alguma coisa e outra. Ele só tem o tempo de chegar em casa, tomar um banho, às vezes nem dá tempo de jantar, já tem que correr para a igreja para poder fazer o culto. E ele não vai ter tempo de visitação da família, de orientação da família. E muitas igrejas nem têm esse trabalho de assistência à família dentro do ministério. Eles fazem o culto da família. Então no domingo as pessoas vão lá, canta, bate palma, vão para casa, mas não resolve o problema da família. Já o capelão é aquele profissional que ele dá assistência à família. Ele tem como gerenciar aquela família, ele conhece os direitos da família, ele conhece ali como orientar dentro do direito as consequências. Muitas vezes eu chego num lar e a pessoa diz assim, não, eu estou separando, não aguento mais, a minha vida, o meu casamento acabou. Eu digo, qual que é o problema? O problema é esse, esse, esse. Eu digo, tá, você tem esse e esse direito, só que você tem que entender que se você tomar essa atitude, vai acontecer isso e isso com você. Vai ter essa situação. Muitas vezes eu falo para aquele homem que está querendo se separar com 3, 4 filhos, está querendo ir embora da casa, não aguenta mais. Aí eu digo para ele, olha, para pensar o que vai acontecer daqui a um ano. Você não vai poder mais se aproximar da sua casa. Você vai ter que ter alguém da família que pega seu filho para você passar um tempo com seu filho e depois devolver aqui, porque se tiver distanciamento, você não pode nem chegar perto da sua família. Você não pode nem falar com a família da sua mulher. E outra coisa, você está preparado para daqui a pouco o teu filho falar que está chamando o outro homem de pai? Você está preparado para ver um outro homem criando seu filho como se fosse filho dele? Aí dá um choque de realidade na pessoa. Peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? É a minha família. No calor ali da emoção, o casal, o marido e a mulher só pensam neles. Eles não estão pensando nos filhos. Não estão pensando nas consequências, até financeira, né? Uma mulher queria muito largar do marido, eu disse assim, você faz o quê, dona? Ela disse assim, eu não faço nada, é meu marido que trabalha, ele é construtor. Eu digo, você já parou para pensar que a hora que você separar, o seu marido vai ser obrigado a só pagar uma pensão, não mais do que 300, 400 reais, 500 reais aí para o seu filho, e aí você tem 3 filhos, e aí você vai ter que trabalhar, pagar aluguel, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. Ela olhou para mim e disse assim, eu não tinha pensado nisso. Eu digo, pois é, você tem um marido que é mantenedor,
e aí você vai abrir mão disso, ele cuida dos seus filhos, ele deixa faltar alguma coisa na sua casa? Não. Ele é violento? Não. Então, o que é o problema? É que a gente não está se entendendo. Bom, aí é uma outra situação. Então, aí é dialogar, conversar, vamos fazer algumas reuniões junto, você e seu marido, e vamos conversar. E aí, conversa vai, conversa vem, o casal está casado até hoje, né? Já se passaram anos aí, vivem bem, estão servindo a Deus. Então, muitas vezes, é a falta do gerenciamento de conflito que faz com que as pessoas tomem decisões precipitadas e acaba criando um sério problema para o resto da sua vida. Às vezes por causa do orgulho, né? Às vezes por causa da própria da expressão da lei, né? Porque as pessoas chegam e dizem, não, para com isso, vai lá, sai fora, você merece coisa melhor. Então hoje nós temos muito mais gente para desencabeçar do que para orientar. Então a capelania familiar, ela tem os conceitos bíblico-cristão e o capelão ele é preparado para orientar aquela família para poder evitar o desgaste, evitar problemas. O que você vê as igrejas fazendo encontros de casais. Tem diferença para o nosso ouvinte aí? Tem diferença no discípulo? Eu não sei como que fala, é ensino, discipulado formando em capelão. É discipulado? Estudo, como que... O curso? Como que chama? O curso de capelão. Curso? É curso. Tem diferença do curso de capelão para prisional? Tem diferenças? Exatamente, tem. Por exemplo, cada curso é um material, é uma apostila. Todo o nosso curso é apostilado. Então, cada curso é uma apostila. Cada curso foca tanto na área bíblica quanto na área do direito, aquela situação. O capelão prisional, ele vai aprender a linguagem, o comportamento dentro do sistema prisional, o que ele deve não deve falar, o que ele deve não deve agir dentro do sistema prisional, né? Quais os cuidados que ele tem que ter. E outra coisa, capelão prisional, muita gente pensa que é só para visitar preso. Eu formo muitos capelão prisional que nunca visitou um preso. Por quê? Porque a capelania prisional tem duas fases, a visitação do interno e também o cuidado com a família. Eu tenho muitos capelão que formam capelania, mas nunca entrou no presídio, porque ele trabalha com a família. Por quê? Porque tem pessoas que focam na família, porque a família é a maior prejudicada. Quando a polícia vai lá e prende o chefe de família por um crime que ele cometeu e leva ele para o presídio, a família vai ter que continuar pagando aluguel, pagando as contas, comprando gás, enfim, tem que sobreviver. E às vezes o mantenedor da casa é o que foi preso. E agora essa família ainda vai ter que gastar com advogado, vai ter que levar as coisas para o prisionado lá no final de semana. Essa família começa a passar por um problema muito sério e o Estado, direitos humanos, não vai cuidar da família da pessoa que foi presa. Aí eles vão cuidar do detento. O detento lá no presídio, ele vai ter almoço, janta, café, sobremesa, ele vai ter médico, vai ter psicólogo, vai ter advogado, vai ter tudo pelo Estado. Lá não chega boleto para ele pagar, lá ele não paga gás, lá ele não tem que se preocupar com roupa de criança, com saúde de ninguém, lá ele tem tudo para cuidar dele e não tem nada para cuidar da família. Então a família fica totalmente descoberta e muitas vezes o sistema religioso não atende essa família, né? Você não ouve falar de igreja que assume uma família de uma pessoa que foi presa. A igreja não se preocupa com isso, dane-se, né? Problema deles, não vigiou. E nem todo mundo, nem todas as pessoas que são presas são bandidos. Assim como por causa do nosso sistema legal hoje, do nosso sistema de lei no Brasil, temos muita gente presa que não devia estar presa e muita gente solta que não devia estar solta. E tem muita gente presa que cometeu crime no ímpeto, né? Às vezes foi uma situação ou estava na hora errada, no lugar errado e acabou indo preso. Então a sociedade tem, mesmo os evangélicos, ele tem uma visão do preso que tudo é bandidão, tudo é perigoso, e não é bem assim essa história. Existe, mas parte da população carcerária nem deveria estar presa, devia estar trabalhando, pagando sua pena de uma outra forma, mas não necessariamente ser tirado da família, nem todo mundo é vagabundo. Tanto é que aquele ajuda que eles recebem, né? Eu esqueci o nome, que é o que recebe,
É um valor que recebe porque está preso, né? E aí, Auxílio reclusão. Auxílio reclusão, obrigado. O auxílio reclusão, muita gente vai na conversa da mídia, que tem muito fake news, e acha que todo mundo que vai preso recebe salário. Não é bem assim. A pessoa que for presa e que trabalhava com carteira registrada nos últimos 6 meses, esse vai ter direito ao auxílio reclusão, que é pago para a família, não para o aprisionado. É a família que recebe, parece que 70% do valor que ele recebia que estava registrado na carteira. Quer dizer, se a pessoa não trabalhava, se a pessoa não tinha emprego, ele não vai receber, a família não vai receber auxílio reclusão. Mas se ele comprovar que era um trabalhador, aí o advogado tem que entrar com o pedido de auxílio reclusão para a família, provar que ele trabalhava com carteira registrada para a família poder receber o auxílio reclusão. Essa parte ninguém fala, só fala que preso ganha dinheiro porque vai preso. É uma desinformação isso, né? Não existe isso. Outra coisa, existe um trabalho dentro do sistema prisional, fábricas, pessoas em alguns presídios existe como ele ser remunerado, mas é uma remuneração bem pequena, e essa remuneração, na maioria das vezes, também não vai para a conta de quem está preso, vai para a família. Ele trabalha lá para ganhar um dinheirinho que vai para a mão da família. Então, são os desencontros de informação, e dentro do sistema prisional, o capelão prisional ele tem toda uma orientação legal de como ele deve trabalhar, do que ele deve fazer ou não fazer, falar ou não falar dentro do sistema prisional. Ele é preparado para entrar e sair do sistema prisional de uma forma que não cria problema nem para ele, nem para a família, nem para o sistema. Então o sistema também é bem rigoroso para poder deixar uma pessoa fazer capelania lá dentro, né? Ela não deve ter sido presa nos últimos 5 anos, não deve ter parente preso naquele hospital onde ela está exercendo a capelania. E até tem gente que chega para mim e diz assim, eu preciso de uma carteira de capelão prisional, eu tenho que fazer o curso rápido porque o meu irmão, o meu filho, o meu sobrinho está preso. Aí eu já digo, né, olha, eu poderia te dar o curso e depois você descobrir que você não pode visitar o teu parente. Porque assim, se você é capelão e dentro de um presídio você tem um parente, assim, um irmão, tio, pai, mãe, alguma coisa assim, você é impedido de atuar lá como capelão, porque você vai lá como visita familiar. Então você não é capelão, você vai ser capelão somente no presídio que você não tem parente. Isso também as pessoas não sabem, tem gente que procura capelania só quando tem um parente preso. Aí quando eu digo que ele não vai poder visitar o parente dele, aí ele não quer fazer capelania. Quer dizer, cadê o amor aí? Quer dizer, as outras almas não importam, só porque não é parente. Então existem essas coisas. No questão do hospitalar, a mesma coisa. Tem gente que diz assim, eu preciso fazer um curso de capelão rápido, porque minha mãe está internada e eu quero uma carteirinha para facilitar o acesso. Eu digo, errado. Se você é capelão... Seria interessante, então, fazer aquele curso, o senhor citou... Visitador. Isso. Ele chega lá na assistente social ou na capelania do hospital e diz assim, olha, eu quero um curso de visitador, porque aí ele pode, naquele hospital, ter mais acesso à visitação. E o que ele vai aprender no curso de visitador, que é também a matéria do curso de capelão? Como se cuidar no hospital para não tocar, para não se contaminar, entende? Como se prevenir de contaminação, isso para a saúde dele e para a saúde das pessoas que estão ali, porque às vezes as pessoas estão com muita boa intenção e querem porque querem fazer visita para um doente, mas elas estão mais doentes do que o doente, elas estão portando algum tipo de problema que se ela for lá, ela vai respirar o mesmo ar, vai tocar, vai criar um problema sério lá, então vai mais prejudicar. Por isso que o hospital é rígido quanto à visitação, tem horário, eles ficam bem cuidadosos, porque muitas vezes o que mais prejudica a pessoa é a visita. Depois na pandemia em si, como que foi a capelania? No tempo da hospitalar? pandemia, quando aconteceu a pandemia, os capelães eles não podiam entrar, eles podiam fazer oração para o lado de fora. Então nós tínhamos muito pedido de oração, nós tínhamos as reuniões de oração dos capelãos, os capelãos iam em volta do hospital orar, às vezes em alguns hospitais, aqueles capelãos que já eram mais de dentro do hospital, eles podiam até entrar nos corredores, mas não podiam entrar nos quartos,
e tinha todo um cuidado. Por quê? Porque o capelão tem que cuidar primeiro da saúde dele, da prevenção, da segurança dele, né? E mesmo fora da pandemia, tem alas do hospital que nós oramos só na porta, não podemos entrar, né? Na ala vermelha é complicado. Depois da pandemia, teve alguma restrição que não, antes da pandemia não tinha? Voltou ao normal, por as regras da algumas restrições sanitárias que antes da pandemia não tinha, era mais aberto, e depois da pandemia, com a pandemia em si... Para mim responder essa pergunta, eu vou ter que falar da diferença dos hospitais. Hospitais públicos, falta equipamento, falta álcool gel, falta luva, falta máscara. O capelão que vai no hospital público, ele tem que levar sua própria máscara, ele tem que levar seu próprio álcool gel, ele tem que levar sua própria luva, ele tem que pegar, aparelhado para tomar os cuidados, porque na maioria das vezes no ambiente hospitalar, quando é hospital público, nem os enfermeiros têm o equipamento que eles precisam, então o capelão ele tem que estar preparado mais ainda para o hospital público. E o hospital público não tem os mesmos cuidados de segurança, de biossegurança, que o hospital particular. Então o capelão ali ele tem que aumentar o seu nível de segurança pessoal, entende? Agora, e depois da pandemia, os hospitais públicos não houve mudança. Inclusive, não posso citar aqui nomes, mas tem um hospital em Campo Grande, hospital público, que é um verdadeiro lixão, né? É horrível. É tudo sujo, não tem o equipamento, não tem material suficiente. O problema de saúde no Brasil inteiro é muito sério em hospitais públicos, né? Tudo que depende do público está muito sério no país. Agora, já no hospital particular, depois da pandemia, respondendo a sua pergunta, no particular aumentou e bastante a segurança. O hospital público, como o Proncor, por exemplo, que é onde nós somos responsáveis lá pela capelania, eles têm uma equipe, uma empresa responsável pela biossegurança. Então o capelão chega lá, está aí visitando a UTI, está visitando os quartos, está visitando o aquário, que é onde as pessoas chegam e ficam todos juntos lá. Ele tem que ter muito cuidado, todos os procedimentos de segurança, da lavagem das mãos, do equipamento que ele usa, né, da forma de trabalhar, de não tocar, de não sentar, de não dar para o paciente aquilo que ele pede, que acontece muito isso, e todo o cuidado. E ali ele tem uma equipe de biossegurança que fica nos corredores, que observam, e se o capelão der qualquer mancada lá dentro, essa pessoa que cuida da segurança, da biossegurança do hospital, vai chegar para o capelão, vai chamar a atenção do capelão. Esse capelão pode até perder o seu credenciamento por descuidos, porque não tem como se descuidar, porque se trata de vida ou morte. Então, não se admite erros. Por isso que no ambiente hospitalar, o capelão não leva a Bíblia. Né? Ele não pode levar a Bíblia, porque a Bíblia está contaminada. Ele lê na casa, solta no sofá. A capa da Bíblia está contaminada. Então, o capelão profissional ele não leva a Bíblia para a capelania. Né? Ele leva a palavra de Deus na cabeça, os textos num papelzinho de papel sulfite no bolso, para ele falar, mas ele não carrega a Bíblia. Outra coisa, o capelão também não unge. Se você vê gente entrar com óleo de unção dentro do ambiente hospitalar, é porque ele não é um capelão profissional. Por quê? Porque a unção ela é proibida pelo Conselho de Saúde dentro do ambiente hospitalar, porque a pessoa está sendo medicada, a pessoa está suando, chega lá, o que adiantou fazer a lavagem das mãos, botar a mão no óleo e passar na cabeça da pessoa, depois vai pôr a mão na cabeça da outra? Quer dizer, isso aí está totalmente fora de questão. Existem, então, muitos cuidados do que pode e o que não pode fazer dentro do ambiente hospitalar. Então, o hospital que é particular, esses hospitais como Cacemes, Unimed, Proncor, esses hospitais, eles têm uma segurança maior, eles têm empresa que é capacitada nessa parte de biossegurança, que toma muito, que observa muito, e que o capelão ele pode perder seu credenciamento por uma mancada que ele der lá dentro. O senhor falou a respeito do Proncor, que o Instituto, ele faz parte da capelania, ele é responsável pela capelania? O Proncor era assim, até 8, 9 anos atrás, o Proncor não tinha capelania lá dentro e restringia o trabalho da capelania. Primeiro porque o pessoal da administração, a maior parte era espírita, né?
e não tinha muito acesso à capelania. Só que, por lei, existe uma lei federal que diz que todo hospital, toda a clínica que tem mais de 10 leitos, é obrigatório ter capelania. Então, nós fomos na lei, né, e fomos reivindicar o nosso espaço de capelania dentro do ambiente hospitalar, que é por lei. O que eles fizeram? Pegaram uma pessoa da administração, que trabalhava lá, uma pastora, e ela foi fazer curso na instituição. Ela fez o curso de capelania na nossa instituição, viu como que era o procedimento, qual que era o preparo do capelão. Aí a diretoria do Proncor nos deu a liberdade de exercer a capelania e de fazer a capelania lá dentro. Então, hoje, a capelania da nossa escola, ela tem um trabalho livre dentro do hospital. Os nossos cursos são com aula prática dentro do Proncor. Então, o nosso aluno ele faz o curso de capelania e nós levamos ele para dentro do Proncor para fazer aula prática lá dentro do hospital. E quando chega fim de ano, tem algumas épocas assim do ano que é festiva, nós organizamos essas festividades dentro do Proncor com o assistente social. Então a administração do Proncor, a parte da assistência social do Proncor, trabalha bem alinhado com a capelania. Então nossa capelania dentro do Proncor, ela não trabalha só com os pacientes, ela trabalha com as famílias, trabalha com os funcionários, trabalha com os médicos, com a administração, até na cantina. Então nós temos um acesso muito bom dentro do Hospital Proncor e nossos capelães, todos eles são cadastrados no Proncor para exercer a capelania. Tem os dias que é feito uma geral dentro do Proncor lá, leito por leito, UTI por UTI, e existe então um acompanhamento. Mas é assim, são poucos os ministérios que têm essa visão de ter uma equipe trabalhando. Cada hospital é um... Boa pergunta. É um capelão ou depende muito no caso do Proncor, do tamanho do hospital? No caso do Proncor, a minha esposa, né, a capelão Otília, ela é responsável pela capelania do Proncor. E aí nós temos as nossas equipes de capelão que trabalham dentro do Proncor. Quando chega capelão por outra escola, se ele se apresentar lá, a administração permitir a entrada, não é responsabilidade nossa. Mas, geralmente, quando a pessoa não tem credenciamento, é credenciado por uma escola que não é conhecida, principalmente essas pessoas que vai na internet, baixa uma carteirinha lá, faz um cursinho bem merreca pela internet e já acha que é capelão. E aí chega lá, logicamente, que o credenciamento não vai estar batendo com o credenciamento do hospital e não vai conseguir entrar como capelão no hospital. E porque é um hospital rígido nessa parte de segurança, né? Agora, lá é o Proncor, e nós como nós somos responsáveis, nós temos nossa maneira de trabalhar. Agora, por exemplo, a Santa Casa. A Santa Casa tem a capelania católica e a capelania evangélica. Quando a liderança, quando quem era responsável pela capelania lá era evangélico, né, que era o Adão, ficou muitos anos aí responsável pela capelania evangélica dentro da Santa Casa, já era rígido, já dificultava um pouco. Porque ali, todas as Santa Casas do Brasil, elas são instituição católica, né? E sempre padres, são os líderes católicos que administram, em geral, a capelania. Tanto é que tem a capela com santo, com tudo, né? Eles criam assim já. E hoje, a Santa Casa, a administração da Santa Casa é padre, né? É capelania católica. Então, existe uma rigidez muito grande, uma dificuldade muito grande do capelão ele fazer um trabalho dentro da Santa Casa. Os nossos capelães entram na Santa Casa, fazem o trabalho, né? Porque já é um credenciamento conhecido, mas se o nosso capelão quiser trabalhar na equipe da Santa Casa, para fazer aquela visita que a gente faz o Proncor quarto por quarto, UTI por UTI, ele tem que se juntar à equipe do hospital, ele tem que fazer um curso de reciclagem com a equipe daquele hospital para poder ser um capelão atuando dentro daquele hospital. Mas são equipes grandes, aí de 15, 20, 30 capelão dentro do hospital para dar conta, entende? Não é um capelão, mas tem um capelão responsável. Então a Santa Casa tem um responsável pelos evangélicos, mas é o padre que manda. E aí lá é dentro da regra da Igreja Católica, dentro da Santa Casa. Depois da pandemia, agora mais pouco tempo, o Adão ele saiu, né? Ele saiu da direção. Lá tem outra equipe, mas quem manda no gerenciamento da Santa Casa é a capelania católica. Então, o capelão evangélico, ele tem que ser um bom capelão e ele mesmo assim, ele pode fazer visita esporádica lá, mas se ele quiser fazer parte da equipe, ele vai ter que fazer uma reciclagem de adequação para trabalhar na linguagem, na maneira que eles trabalham, que é uma direção católica.
Já no hospital lá do Trabalhador, na Rosa Petrucian, ali tínhamos um capelão padre e tínhamos o capelão, o Edilson, né, que é o capelão, que era batista, que é o capelão evangélico. Mas há muito tempo o Edilson saiu da capelania, né? Inclusive ele hoje trabalha como cuidador de idoso. E ele saiu da Santa Casa, porque tinha a missão batista que pagava o salário dele, para ele fazer um trabalho só dentro lá da Santa Casa, não, da Rosa Petrucian, mas ele sai de lá e deixou espaço aberto. Aí teve muita politicagem, né? Cada capelão que era para ser colocado lá, tinha um deputado que não queria que ele colocasse outro, acabou ficando sem um capelão-chefe dentro daquele hospital, e a direção lá passou a ser católica. Só que o padre é mais maleável, né? E lá a nossa capelania visita normalmente lá, só que eles restringiram o horário, nós entrávamos de madrugada, agora não pode mais, agora é só até 5 horas da tarde, que você faz capelania dentro do Rosa Petrucian. E eles, mas tem uma capelania lá que todo nosso capelão que chega lá com a credencial faz ali na portaria, eles permitem entrar, não barro, é muito tranquilo trabalhar. Só que é assim, nós não temos o capelão-chefe evangélico dentro daquele hospital por questão de politicagem, só isso, né? E assim são os outros hospitais. Já os hospitais públicos, né, nós já temos mais acesso do que o hospital assim que é do Estado. Falando do Instituto, apóstolo, o Instituto não é só de formação de capelãos, né, mas o senhor... Cuidador de idoso. Capelão, como o senhor disse, né, tem São vários capelanias. Capelanias, tem capelania familiar, capelania prisional, a capelania hospitalar, a capelania da mulher. É nova, só tem aqui. Nova. A capelania indígena Grande. foi criada pela nossa capelania, hoje ela tem em todo o Brasil, né? Mas ela foi criação do Instituto de Capelania e Proteção Ambiental, Capelania Indígena. Temos vários capelães indígenas trabalhando dentro das aldeias. E qual que é a diferença do capelão indígena para o pastor, né? Porque tem ambiente que eu posso chegar lá e dizer, eu sou o apóstolo Carlos, mas a hora que eu falo, eu sou o apóstolo Carlos, a pessoa já pergunta, de que igreja? Agora, quando eu chego e digo assim, eu sou o capelão Carlos, aí não tem nem que saber que igreja. Se perguntar, eu vou dizer capelania independente de igreja. Eu nem vou falar minha igreja, porque ali eu não quero focar a minha igreja, é um trabalho aberto. E dentro das aldeias, existe muita divisão hoje, né? As aldeias estão cheias de igreja. A Lagoinha tem 15 de ministério lá dentro. É uma aldeia pequena, tem 15 igrejas dentro da Lagoinha, né? Então, um puxa para uma igreja, a família frequenta uma igreja, outro frequenta outra igreja. Já a capelania trabalha com todas, independente, não tem essa questão religiosa. Então o capelão indígena, ele consegue trabalhar com a aldeia de uma forma mais direta, atendendo às necessidades da família, necessidade social, orientação espiritual, sem interferir se a pessoa é da igreja A, B, C ou D. Daí a importância do capelão indígena. Porque teve uma época aqui no Brasil, não sei se você se lembra, que a FUNAI estava correndo atrás de proibir igreja dentro da aldeia, proibir missionário evangélico dentro da aldeia. Foi naquela época que nós criamos a capelania indígena, porque nós tínhamos alguns grupos indígenas em outras regiões que estavam com dificuldade de fazer trabalho como pastor dentro das aldeias. Então a capelania indígena, ela ocupou esse espaço. O senhor tem conhecimento que tem até na onde? Tem no Brasil todo já tem a capelania indígena? A capelania indígena hoje, lá na Amazônia, ela existe, que ela foi daqui, né? Existe na Amazônia grupos de capelão indígena, né? Mas a capelania indígena também foi aprimorada pelas igrejas mais tradicionais, entende? O alcance o curso é diferenciado ou é diferenciado, porque o que se estuda na capelania indígena? Estuda sobre a cultura indígena, sobre as etnias, os grupos, os costumes, entende? A linguagem. E aí o capelão, geralmente, a gente dá prioridade para a capelania indígena para quem já é índio. Porque ele vai ser um capelão indígena que já tem conhecimento até da língua, e ele vai conseguir fazer um trabalho melhorado da língua e do ambiente também. Exatamente. Então é mais fácil. Nós temos aqui líderes indígenas, que são pastores de igreja, que fizeram capelania indígena, e aí facilitou muito o trabalho deles, né? Porque eles trabalham dentro da realidade deles. Porque tem muita coisa que interfere, né, nos costumes. Com certeza. O senhor falou sobre o curso... da mulher também.
Capelania. Ela foi criada, a capelania a respeito da mulher, estava dentro da capelania social, que trata de todas as questões. Só que foi necessário criar a capelania da mulher justamente para poder combater a ideia feminista. Aquela ideia feminista radical, né, que muitas vezes atrapalha o relacionamento, que cria conflito familiar. Então a capelania da mulher, ela pega e trabalha com as mulheres, não negando os seus direitos, não tirando delas seus direitos, mas inclusive orientando sobre os seus direitos, mas numa linguagem bíblica, de família cristã, onde ela vai receber uma orientação de como deve proceder dentro daquilo que é a vontade de Deus, dentro daquilo que a palavra de Deus ensina. Ela não vai abrir mão dos seus direitos, mas ela vai ser maleável no sentido da conversa, da oração, da visão, da maneira de ver as coisas. Porque o que nós temos hoje no Brasil é um feminismo radical que está destruindo a família, destruindo as próprias mulheres. E então a capelania da mulher, ela coloca na orientação da mulher o papel dela como esposa, como mãe, como dona de casa, sem tirar os direitos que a lei dá para ela. Ela não abre mão dos seus direitos, mas ela gerencia os direitos dela dentro daquilo que é a orientação bíblica, né, no comportamento de uma mulher cristã. Então, a capelania da mulher, ela é muito importante. A Igreja Universal do Reino de Deus, nós implantamos capelania da mulher lá, e hoje a Igreja Universal tem capelania da mulher no Brasil inteiro. Eles têm grupo de capelãs, de orientadoras, dentro da capelania da mulher, né? Inclusive nós demos esse curso lá no Grande Templo, né? Nós formamos mais de 300 mulheres dentro do Grande Templo lá em São Paulo, através da capelania da mulher. Nós formamos capelã da mulher, que foi lá, fez um trabalho excelente lá, a dona Sueli. E hoje essas capelãs, elas têm uma influência em várias regiões do Brasil através da capelania da mulher. Então isso é muito importante. E o curso de cuidador de idoso, ele tem influência espiritual? Assim, Sim. como que é? Qual que é o diferencial do curso de cuidador de idoso do Instituto e dos demais? Em 2017, algumas pessoas começaram a nos procurar, porque nós temos o curso o curso de capelania do idoso. A capelania do idoso ensina como cuidar do idoso, como atender o idoso, como trabalhar com o idoso na questão espiritual. Porque o idoso, ele é abandonado, infelizmente, pela igreja, né? A pessoa fica a vida toda frequentando a igreja, dizimando, ofertando, trabalhando, fazendo a obra. Aí quando fica velhinho, principalmente quando fica acamado, os irmãos nem visitam ele, o pastor não visita ele é um esquecido, ele passa a ser um problema. Então a igreja, ela peca nos dois sentidos, com a criança, que a maioria das igrejas não faz trabalho com criança, e quando fica idoso também fica esquecido. A igreja está atrás do jovem, aquele que pode cantar, pular, dançar e trabalhar e ajudar na obra, mas quando fica idoso, nós temos muitos idosos evangélicos, até filhos de pastor, que entram para a associação de idosos, que depois vão dançar nos clubes, vão fazer as atividades daquela instituição, que às vezes é católica, às vezes é espírita, mas o crente, ele deixa o idoso ser cuidado pelo espírita, pelo católico, que tem uma associação de idoso, porque a igreja evangélica não tem associação de idoso. É triste isso aí, né? Assim como tem muita criança, filho de pastor, sendo cuidado no centro espírita, que trabalha com criança fica o dia inteiro no centro espírita. E eu tenho um vizinho lá, que é centro espírita lá, que um monte de pastor obreiro leva a criança cedo e vai buscar tarde. A criança fica tomando passe dentro do centro espírita, e como é que quer ser obreiro no futuro na igreja evangélica? Vai ficando complicado. Então, nós vimos aí a necessidade de ter o curso de cuidador de idoso dentro da visão da capelania. Aí passamos a ministrar o curso de cuidador de idoso, certificar, porque a nossa instituição, ela tem isso no seu estatuto, né? O curso de cuidador de idoso, ela é autorizado dentro do estatuto da nossa instituição. E então nós passamos então a preparar os cuidadores de idoso dentro da base bíblica. E qual que é o diferencial? O cuidador de idoso formado por nossa escola, ele recebe um certificado de cuidador de idoso que é aceito pelas famílias, pelas empresas, até pela prefeitura. Ele recebe uma credencial de cuidador de idoso, para que, se ele estiver em trânsito, estiver aqui indo trabalhar, facilita o seu trânsito, né, em caso de
uma blitz, qualquer coisa, ele justifica o trabalho dele, que ele tem que chegar porque o idoso tem horário para ser medicado ou para participar para exame, essas coisas. Então, o nosso cuidador de idoso, ele é preparado não somente com o ensino básico, que é cuidar das escaras, fazer a mudança de decúbito, banho seco, banho de chuveiro, cuidado com queda, enfim, tem toda a orientação da alimentação, higiene do idoso, tem toda essa parte que já é do profissional do cuidador de idoso, mas também entra a parte de musicoterapia. A gente coloca musicoterapia, coloca a massoterapia e coloca o direito do idoso. Então, esse capelão formado para a nossa escola, ele tem primeiros socorros, ele tem musicoterapia, massoterapia e direito do idoso. Então, ele tem aí 4 ensinamentos, 4 matérias, que vai ajudar ele a ajudar a família a buscar os seus direitos na questão do idoso. Então, esse é o diferencial. O nosso cuidador de idoso, ele cuida no sentido da orientação espiritual, na ajuda através da musicoterapia, que aí no caso aí ajuda ele também na sua recuperação, melhora o estado do cuidador. Ele vai fazer um cuidado mais humanizado, né, mais espiritualizado, e também, como ele conhece o direito do idoso, esse cuidador de idoso vai orientar a família. Por exemplo, um idoso que está em estado terminal, que não pode ser internado, porque eles não internam o idoso até para não piorar a situação do idoso. Deixa o idoso em casa. Só que se a família for lá no Rosa Pedro Cian fazer lá a inscrição na parte social do cuidador de idoso, eles têm equipe que vai na casa. O médico vai na casa, o enfermeiro vai na casa, eles ajudam com medicação, até com psicólogo para a família. É um direito do idoso. Só que muitas famílias não conhecem esse direito, então eles não vão fazer essa busca do direito dele lá no Rosa, que tem ali a base que cuida de idoso no município, entende? Aí, a família não sabe que o que ele gastar com o idoso, o Estado pode devolver. Muita gente não sabe disso. Tem medicação caro para idoso, ficar comprando fralda é caro, tem um monte de gastos para cuidar de um idoso, que a família fica ali desesperada, sem saber como vai pagar o cuidador, como que vai comprar medicação. É um problema sério para o idoso. Aí, é para a família do idoso. O que acontece? Quando a cuidadora, ela conhece, ou o cuidador, né, que pode ser homem ou mulher, quando o cuidador sabe dos direitos do idoso, vai orientar a família. Olha, você vai buscar lá no Ministério Público, você vai levar, você vai se credenciar lá como você é responsável pelo idoso da família, e aí você vai pegar todas as notas que você gastou com o idoso, vai dar entrada lá, e aí o Estado vai devolver todo esse dinheiro. Você gastou 4 mil reais, o Estado vai devolver o valor que você gastou. Mas para isso tem um caminho. O cuidador profissional, pela nossa instituição, ele orienta a família quanto aos direitos que a família tem quanto ao idoso, entendeu? Até hoje, se uma pessoa da família tiver que ficar cuidando do idoso e para isso abrir mão do seu trabalho, ela tem um salário de 800 e pouco, né, que ela ganha do Estado para poder cuidar do seu idoso. Só que ela tem que saber como cuidar, né? Para evitar queda, evitar intoxicação e evitar que ele tenha problema com a medicação. Então, no curso de cuidador de idoso, é um curso que prepara tanto o profissional para trabalhar na casa de uma pessoa para cuidar de um idoso, quanto a própria família, né? Faz o curso para poder cuidar do seu idoso, para não precisar pagar um cuidador de fora. Então, isso é muito importante, saber todas as situações em volta de um idoso, para poder cuidar bem desse idoso dentro daquilo que a lei estabelece. Porque hoje a família não pode mais internar seu idoso, ela tem que cuidar do seu idoso. E quando não cuida, tem que pagar um cuidador. Porque se a família não cuida do seu idoso, dá até cadeia para os filhos. E tem casos aí que a família tem que ser chamada na justiça para que todos os filhos assumam ali o compromisso de cuidar do idoso compartilhado, ou então pagar para um cuidador. Então o cuidador de idoso hoje é um profissional necessário. E daí quem fica... Cuidou a vida inteira, né, apóstolo? Geralmente que esse idoso é o avô, o bisavô... Ele filho. Criou todos os filhos. Um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuida de um pai. Mas a situação, se fosse uma situação,
uma, entre aspas, briga, assim, que o idoso não vê, mas geralmente é uma discussãozinha, mas você... E na frente Cuida do você, idoso... exato. Então tem os conflitos familiares na frente do idoso. E no curso de cuidador de idoso entra todo esse gerenciamento de conflito, qual que é o papel do cuidador, que o papel do cuidador de idoso é só cuidar do idoso. O que é a obrigação do cuidador? É cuidar do idoso, do quarto dele, da roupa dele, da comida dele, da medicação dele. O cuidador de idoso não pode trabalhar na casa para cuidar um idoso e ir lavar louça, fazer comida para a família, buscar a criança na creche, porque daí ele sai de perto do cuidador. Se o cuidador sai de perto e a pessoa cai e morre ou se quebra, o responsável é o cuidador. Então o cuidador ele tem que ficar atento, ele tem que anotar toda a medicação, o horário que dá a medicação, ele tem que comunicar quando a pessoa está com morte aparente ou entra numa convulsão, qualquer coisa, ele tem que comunicar, ele tem que buscar socorro. E se o cuidador que não tem um curso, que não é preparado, quando chega uma hora de crise, ele não sabe se liga pro irmão, pro filho, pra mulher do cara, ou pro bombeiro, ele não sabe como agir. Então é importante que o cuidador ele tenha curso, ele tenha primeiros socorros, ele sabe como cuidar do ambiente para que não haja queda, né? Como mexer, como locomover o doente, quais os cuidados que ele tem, porque tem várias situações no caso do cuidador. Tem cuidador que ele está lúcido, tem cuidador que fala besteira, xinga, é agressivo, dependendo da idade, né? O paciente, né? Não o cuidador. Tem o paciente que ele é uma pessoa neurótica. Imagina uma pessoa neurótica que tem uma arma no quarto. Tudo isso entra no curso, né? O que eu faço com um doente neurótico que fica doido, tem crise e tem uma arma no quarto e ele sabe onde é que está a arma. A família não pensa nisso, né? Mas nós temos casos aí de cuidador que achou que estava sendo atacado, tal, pegar e agredir, até matar o cuidador, né? Estrangular. Tem vários casos assim. Então o cuidador ele tem que saber qual que é a segurança que ele tem que ter, qual que é os cuidados que ele tem que ter, até o que ele pode e não pode falar. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma cuidadora, né, que é formada para a nossa escola, que também é capelã. A família chamou e falou assim: ô fulana, você cuida da nossa vozinha aqui, mais uma semana ou duas ela já morre, porque ela está muito mal, ela está assim, já caminhando para a morte já, sabe? Ela já não tem, já está desenganada. Aí ela chegou lá, olhou para a vozinha assim, a vozinha magrinha, toda babando, toda cheirando mal assim, toda abandonadinha. Ela pegou e fez uma lista e deu para a família. Na lista tinha perfume, tinha shampoo, tinha um monte de coisa assim, que a família olhou e disse assim: mas para que tudo isso? Ela tá morrendo. E você quer deixar ela bonita? Você quer deixar ela cheirosa? A gente vai gastar muito dinheiro, não tem dinheiro para comprar tudo isso aqui. Aí a cuidadora disse: pois é, eu só trabalho se vocês me suprir nisso que eu preciso para cuidar da minha paciente, que agora ela é minha paciente, eu tenho que cuidar dela. Aí a cuidadora deu banho, passou perfume, ela começou a falar, a vozinha começou a falar, a cuidadora começou a ouvir as histórias dela e foi indo. Dali uns dias, em vez de morrer, a cuidadora estava passeando com ela na pracinha e ela viveu mais 3 anos. Então, e com qualidade de vida. Por quê? Porque era uma cuidadora que cuidava da aparência dela, da autoestima dela, que ouvia, conversava, ela repetia as mesmas histórias várias vezes, contava a história do seu tempo de menina, do seu primeiro namorado, aquela coisa toda, a vozinha. E viveu mais 3 anos, por quê? Porque tinha gente para ouvir ela, para dar crédito porque ela falava, para cuidar da aparência dela. Então, um cuidador bem profissional, ele é uma benção, é uma maravilha, entende? Porque ele dá para a pessoa a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor nos seus últimos anos de vida, vamos dizer assim, nos seus últimos tempos. E é importante isso, porque tem pessoas que as pessoas pensam assim: isso aqui vai morrer.
e o cara ainda vai viver há muito tempo ainda, né? Vai depender da maneira que ele é cuidado. Ninguém pode ser juiz da vida de ninguém. Ninguém pode ser juiz da vida de ninguém. Nós temos casos de cuidadora que chega lá para fazer reciclagem, porque nós temos o curso e depois de tempo em tempo tem a reciclagem. Aí elas vêm contando história, né? Olha, eu cuidei de um idoso, que o idoso ele só podia comer no quarto. A família não tinha vergonha dele comer na cozinha, na mesa com os outros da família. E quando ele era colocado na mesa, a família dizia: e aí, velho, tá pagando por porcaria que você fez na vida, né? Olha como é que você tá agora, velho. Que você foi ruim a vida toda. Ficava jogando na cara do idoso o passado e ele chorava na mesa. Aí ela pegou e teve que conversar com a família, orientar a família, teve que começar a trabalhar com a família para a família respeitar o idoso. Aí com jeitinho ela conseguiu melhorar o ambiente para o idoso. Melhorou o ambiente para o idoso, melhorou a saúde do idoso, entende? Então, infelizmente, muitas famílias, quando a pessoa chega numa certa idade, eles começam a desprezar, começam a jogar de lado, começam a fazer certos comentários perto dele que vai só prejudicar o estado dele. A pessoa se sente isolada, abandonada, desprezada, e isso causa mais enfermidade ainda. Então, o cuidador, ele é preparado como cuidador numa instituição que trabalha essa parte humanizada, essa parte espiritual, logicamente que vai prestar um serviço melhor. E hoje o capelão não está ganhando, o cuidador hoje não ganha pouco não, viu? Nós, assim como temos cuidador que ganha, porque para passar uma noite com um doente no hospital, tem diária de 150 a 500 reais por noite, depende da família, que paga por noite só para acompanhar no hospital, porque não pode deixar o idoso doente internado. Então tem que ter um cuidador, alguém da família com o idoso que está internado. Então não pode deixar sozinho o idoso. Agora, tem profissional que ele tem habilitação, então ele leva o idoso no médico, leva o idoso no banco, leva o idoso para visitar os amigos, então ele acompanha o idoso para todo lado. Às vezes ele está idoso, ele não pode dirigir, tem que ter alguém que dirija para ele e cuide da medicação dele. E aí vai variar. Então nós temos idosos que ganham de R$ 1.700 a R$ 4.000 por mês de salário para cuidar de um idoso. Vai depender da família e do que o idoso vai fazer. Um idoso com CNH, que se locomove, leva o... Idoso não, o cuidador. O cuidador, obrigado. O cuidador que tem habilitação e que tem disposição para ficar levando ele no hospital, buscando e fazendo esse trâmite, logicamente que ele vai ganhar mais. Então depende da família. Tem famílias que pagam bem para um cuidador, porque hoje você internar um idoso numa casa de idoso, vai de 4 a 11 mil reais por mês a mensalidade. Em Campo Grande, tem casas aí que não pega um idoso por menos de 8, 10, 11 mil reais por mês para poder cuidar do idoso como ele precisa ser cuidado, né? Com médico, com psicólogo, com boa alimentação, com boa higiene. Então, a família prefere pagar 4 até 5 mil reais para um cuidador cuidar em casa do que internar. Entende? Porque daí ela fica melhor vista pela sociedade, não está cuidando do seu idoso, o idoso está tendo foco no cuidado, ele tem um cuidador, 2 cuidadores só para ele. Eu tenho famílias que contratam 2, 3 cuidadores para ter turnos diferentes para cuidar do idoso. É gente que tem dinheiro, então a família faz questão de pagar bem para o idoso, cuidar bem do seu uma qualidade de vida, para dar uma qualidade de vida melhor. Então por isso que hoje curso de cuidador de idoso, tanto para homem quanto para mulher, é muito importante. Tem pessoas que têm um curso de cuidador de idoso e ele está sempre pegando o paciente para cuidar e ele vai se envolvendo com esse tipo de trabalho e se dá bem. Nós temos hoje alguns pastores que fizeram o curso de cuidador de idoso que só cuida de idoso. Nós temos cuidadores no interior que trabalham com casa de idosos, né, que cuida de 10, 15 idosos ao mesmo tempo, que são vários cuidadores. Então, é um curso importante que a nossa instituição dá, que dá um credenciamento, dá uma boa... E o curso é assinado por técnico de enfermagem, que tem que ser obrigatório. Olha, conversei aqui com o apóstolo Carlos Bittencourt, nós falamos aí sobre
capelania hospitalar, prisional, familiar, indígena e outras. Também falou, o apóstolo também falou sobre o curso de cuidador de idosos. E na questão de capelania, apóstolo, só para a gente finalizar esse bate-papo aqui, a questão de capelania, tem que ter algum pré-requisito para a pessoa que está nos ouvindo aí e talvez quer fazer um curso de capelania? Tem que ter um pré-requisito, tem que ter um dom, uma vocação, ou não? A pessoa, não, eu quero ser um capelão, ela pode... Olha, a pessoa que faz curso de capelania são pessoas que primeira coisa é ter muito amor pelo próximo. Muito amor pelo próximo. Não importa o título que ele tenha no seu ministério. Eu tenho ótimo capelão que na igreja ele é só membro da igreja, não é nem obreiro. E é um ótimo capelão. Então não precisa ter título, não precisa ter experiência ou conhecimento bíblico e não precisa ter grau de escolaridade para poder, assim, para poder ser um bom capelão. Ele só tem que ter muito amor pelo próximo e estar disposto a aprender e aplicar aquilo que aprendeu com muita firmeza. Olha, eu agradeço o apóstolo Carlos Bittencourt e deixo os microfones aqui da Voz Amiga. Nós falamos aí a respeito desses assuntos aqui, mas eu deixo os microfones à disposição, caso o senhor também tem a associação, né, apóstolo? A convenção. Convenção. A convenção ela iniciou aqui em Campo Grande em julho de 2006. Já faz um tempinho, né? Faz 20 anos. E essa convenção é uma convenção de igrejas independentes. E qual que é o papel da convenção? As convenções que são filiadas à nossa instituição, os pastores eles têm a sua documentação regularizada. Por quê? Porque muitos pastores foram consagrados pastor, bispo, apóstolo, mas eles não tiveram das pessoas que consagraram eles uma documentação que comprove aquilo que eles dizem ser. Então tem muito pastor que não tem documento nenhum que comprove que ele é o que ele diz ser. Porque os ministérios fazem a consagração, ele sai daquele ministério, sem documento nenhum. Então o que faz? A pessoa que tem um ministério, que a gente está vendo que ele está à frente de uma obra, ele desenvolve o ministério. Então ele filia na convenção, a partir dali nós credenciamos ele, damos ali o certificado de ordenação ministerial. A partir dali, nós cuidamos também dos obreiros da igreja dele, tudo com credenciamento. Nós regularizamos a igreja, damos toda a orientação administrativa, jurídica, social, para que esse pastor e essa pastora ela possa desenvolver melhor seu ministério. São orientações importantes para que não infrinja a lei, para que trabalhe dentro da lei e para que esteja com seu trabalho legalizado, né? A associação tem um corpo jurídico, tudo? Sim, nós temos os advogados, assistente social, nós somos uma assessoria administrativa para a igreja, né? Então nós cuidamos, temos contador, então nós cuidamos da parte administrativa das igrejas. Então nós prestamos o serviço, tem pessoas que é afiliado na convenção só para ter o credenciamento, mas nós não cuidamos da documentação da igreja porque já era documentada e já está na mão de um contador. Tem outras que elas filiam na convenção, a igreja não está regularizada, mas aí nós procuramos regularizar essa igreja, ajudamos ele, fazemos um trabalho. Existe uma diferença entre uma pessoa regularizar a igreja quando ela é filiada, no valor, né? Ela vai pagar menos do que uma pessoa que não é filiada e vai regularizar, porque nós não prestamos serviço só para os filiados, nós prestamos para toda a população, do estado até do país todo. Nós já registramos, organizamos igreja em vários estados do país a partir daqui. E aqui no estado nós já regularizamos muitas igrejas. Só para você ter uma ideia, só dentro de Campo Grande nós temos mais de 360 igrejas organizadas pela nossa convenção, pela nossa assessoria. No estado todo passa de 400, fora os institutos sociais, né? Nós temos muitos institutos sociais que hoje estão funcionando, casas de recuperação, várias formas de institutos sociais que nós que organizamos. Fizemos o registro, fizemos estatuto, organizamos e orientamos. Nós não somente entregamos com o CNPJ, nós orientamos no mês a mês, no ano a ano, para que ela se mantenha regularizada, ainda mais agora com as mudanças das leis. Está sendo muito assim complicado hoje a parte financeira, né?
um pastor administrar dinheiro de igreja, porque hoje tem a questão da declaração, a questão dos PIX, né? As questões do que pode ou não pode. Hoje uma igreja que não é regularizada, que não tem conta bancária no nome da igreja, o pastor certamente vai ter problema com a Receita Federal para frente, né? Porque esse dinheiro da igreja ou está indo para a conta do tesoureiro ou está indo para a conta no nome do pastor. E ele vai ter problema com a declaração, porque não é isento de imposto, porque é dinheiro que está na conta do pastor. Ele vai ter que falar qual que é a fonte. Então nós temos aí uma necessidade de regularização dos ministérios para evitar problemas maiores daqui para frente. Só para você ter uma ideia, obra social agora declara mês a mês. Não tem mais... Se é um instituto social que recebe verba, ela vai ter que fazer uma declaração mensal. Não tem mais esse negócio de declaração anual. Então ela é isenta de pagar o imposto, mas é obrigado a declarar, assim como a igreja. Muitos pastores acham que não precisa, a igreja é isenta. Não, é obrigado a declarar. O que acontece quando não declara? Vai ter multa, vai entrar para a dívida ativa, vai perder o CNPJ. E hoje nós temos muitos pastores na cidade que tem igreja, o pessoal da igreja não sabe, nem o pastor não está sabendo, mas a igreja dele já não existe. Então tem pastor que chega para mim e diz assim, a minha igreja é igreja tal. Eu digo, tem CNPJ? Tem. Vou dar uma olhadinha como é que está a situação. A tua igreja já foi baixada, ela não existe mais. Tá? Ela já não existe, ela nem inapta está mais, que fica um tempo inapta e depois baixa. Eu digo, olha, você deve para o Estado tantos mil, você tem que pagar. Só que a tua igreja também não vale, vai ter que abrir uma outra com outro nome agora. Então tem muitos problemas envolvendo a igreja hoje que as pessoas não sabem. Nós, que cuidamos dessa parte da assessoria administrativa, nós temos as reuniões com os pastores na convenção, nós orientamos os pastores da convenção, mesmo que não seja da convenção, a gente presta, através da convenção, uma assessoria para todos aqueles que desejam regularizar seu ministério, seu instituto social, ou que já tem a sua igreja regularizada, mas precisa botar em ordem as declarações. A atualização de diretoria é um problema sério hoje, porque uma igreja vence a diretoria e o pastor, em vez de fazer uma nova diretoria e registrar em cartório, ele vai deixando passar. Chega lá na frente, ele não vai conseguir regularizar mais, porque desde o ano passado agora, para regularizar uma igreja que já venceu a diretoria faz tempo, para começar não é o pastor que tem que convocar, tem que ser convocado por 1/5 dos membros. Aí já começa a criar problema para o pastor, porque não é o pastor que manda, já são 1/5 dos membros que convoca essa assembleia, senão o cartório não aceita a ata para registro. É convocada por 1/5 dos membros. E se passar muito do prazo, ele vai ter que fazer uma atualização das datas e vai ter que justificar essa vacância. Para justificar essa vacância, vai ter que fazer uma assembleia assinada com reconhecimento de firma de todos os participantes da diretoria, da última diretoria. Aí tem pastor que diz assim, nossa, mas o meu está 5 anos, 10 anos atrasado, e esse um irmão já morreu, o outro saiu da igreja, foi lá não sei para onde, não tem mais acesso, então como é que tu vai pegar e vai conseguir a assinatura deles para poder renovar sua nova diretoria? Aí o pastor simplesmente não consegue mais atualizar a sua igreja. Então nós temos tendo muitos problemas assim. Nós temos ótimos pastores, excelentes pregadores, pessoas excelentes, mas péssimos administradores. Eles não vêem a necessidade de uma assessoria para manter as coisas em dia. Então isso é muito grave. Porque como que Deus vai abençoar uma casa desorganizada, né? Começa por aí. Aí que começa a dar problema na questão da prestação de conta, porque a maioria dos pastores não se preocupa com prestação de conta, porque antigamente, como que era antigamente? A igreja antigamente, os pastores eles prestavam conta de entrada e saída, e era tudo muito transparente. Hoje ninguém presta conta de nada. As pessoas ficam pulando de igreja em igreja porque ela fica 5 anos numa igreja, ela não sabe quanto que entra, no que sai, quanto que o pastor ganha. Não existe transparência. E a falta de transparência faz com que as pessoas se retirem quietinho da igreja. O pastor nem sabe por que a pessoa não está indo na igreja mais. Muita conversa. Hoje em dia, com a mídia do jeito que está assim, todo mundo tendo acesso à informação, muitas pessoas pararam de dizimar na igreja. Para você ter uma ideia, lá da nossa convenção, nós tivemos 5 ministérios que funcionavam e iam bem, 5 ministérios que fecharam nesse ano, começo de ano. Os pastores chegaram para mim e falaram, apóstolo, dá baixa na documentação, eu estou fechando a igreja.
Digo, uai, por quê? Ah, é porque agora ficou complicado, porque eu posso me complicar por causa da fiscalização tem bastante gente, mas ninguém quer dizimar. Eu digo, rapaz, muda a linguagem, muda a maneira de trabalhar, porque a informação hoje está fazendo com que a cabeça das pessoas fique confusa e as pessoas estão se sentindo muito confortáveis em não dizimar mais porque tem um monte de gente dizendo que não precisa. Entendeu? Então essas muitas informações, as pessoas antigamente, tudo que o pastor falava, as pessoas diziam amém. O pastor falava uma coisa lá, amém, amém. O pastor falou, está falado. Hoje em dia não é. Eles não ouvem só o pastor da igreja, eles ouvem todo mundo que fala na internet, no YouTube, ideias diferentes, ministérios diferentes, gente que é contra isso, que é contra aquilo, que aceita isso, que não aceita aquilo. A cabeça do povo está um turbilhão, né? A Bíblia fala que nos últimos tempos ia ter comichão nos ouvidos. É isso, é uma confusão de informação. Então hoje o pastor que quer manter uma igreja aberta, ele tem que mudar a sua linguagem, mudar a sua maneira de trabalhar, a sua maneira até de recolher as ofertas, porque o modelo tradicional hoje está complicado, porque as pessoas já não aceitam mais as coisas sem uma transparência, sem uma administração onde eles saibam o que está acontecendo. Então, é tudo isso. Então, nós na convenção, nós procuramos orientar administrativamente como que os pastores têm que fazer para poder evitar esses problemas aí. Mas tem pastores que estão desistindo, fechando o ministério. Você anda pelos bairros, muitos lugares onde tinha salão de igreja hoje estão fechados. Por quê? Porque está havendo uma mudança. As pessoas estão saindo das igrejas pequenas e se unindo a grandes ministérios, onde eles vão buscar conforto, telão, né? Mas um ministério onde eles não sejam monitorados. Observou que hoje em dia as pessoas não querem mais ser monitoradas? Não querem que a igreja se meta mais na sua vida? No sistema da igreja tradicional, o pastor é aquela pessoa que dá puxão de orelha, chama atenção. Aí a pessoa vai para uma dessas igrejas, onde ele chega lá, ninguém vê a cara dele, porque já está até escurinho lá, e ele vai cantar, vai bater palma, vai louvar, vai embora, ninguém vai nem perguntar o nome dele. Então é isso, as pessoas hoje buscam uma liberdade fora do evangelho. E nós não precisamos fazer igual esses estão fazendo, mas temos que mudar a linguagem, temos que mudar a maneira de administrar, porque senão as igrejas pequenas vão ficar cada vez mais difícil de ser administradas. E como nós trabalhamos com pequenos ministérios, então o nosso foco é esse, ajudar os pequenos ministérios para que eles se desenvolvam da melhor maneira possível. Com certeza. Conversamos aqui com o apóstolo Carlos Bittencourt, nós falamos aí a respeito do Instituto de Capelania e Proteção Ambiental. E também o apóstolo falou sobre o CLIEB, o nome a convenção da convenção? Convenção de Líderes Eclesiásticos das Igrejas do Brasil. O apóstolo também citou a respeito da formação dentro da convenção, cuidadores de idosos. Cuidador de idoso é dentro da capelania. Da capelania. Então, no Instituto de Capelania nós temos os cursos de capelania e curso de cuidador. Né? Inclusive o curso de proteção ambiental, né? Que é um curso de brigadistas. Nós temos, que não deu tempo de falar. Mas nós temos dentro da convenção o Seminário Teológico Cristão, que tem os cursos de obreiro, curso para pastores, missionários, curso de orientação, de orientação administrativa, seminário de libertação, seminário para casais. Nós temos várias atividades de curso dentro da convenção, que não é só para as igrejas da convenção. A gente forma grupos dentro das igrejas. Então nós vamos na igreja do pastor, damos uma palestra, ele forma um grupo de alunos e nós vamos nessa igreja dar curso de teologia, curso de formação de obreiro, numa linguagem interdenominacional, né? Numa linguagem que serve para todas as denominações. Não é uma teologia denominacional, mais ampla. Olha, agradeço apóstolo Carlos Bittencourt e você que está acompanhando aqui, você está ao vivo na Rádio Voz Amiga, através do site, através do aplicativo, através do portal do Radiosnet. E você, caso você chegou agora, no finalzinho, já não deu para acompanhar toda a entrevista, daqui a pouco já vou estar subindo essa entrevista na íntegra ali em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você que está nos vendo aí pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe, deixe seu comentário lá para
para o algoritmo do YouTube estar recomendando o nosso canal para mais e mais pessoas. Eu deixo os microfones aqui à disposição, apóstolo, à disposição do senhor, caso o senhor queira citar algo aí, agradecer, deixar contato, telefone, fica à vontade, apóstolo. As pessoas que desejam fazer curso de capelania, elas podem estar ligando para fazer a sua pré-inscrição no telefone 67 99100 4646. 99100 4646. Aí ela vai fazer a sua pré-inscrição, vai receber uma orientação sobre os dias de curso de capelania. Esses cursos podem ser dados, a pessoa pode fazer lá na nossa escola, no Aero Rancho, ou pode formar um grupo nas igrejas, ou ainda nós temos cursos pelo WhatsApp, que também aí depois só faz o seminário, né, que é de 2 dias, e no caso da hospitalar faz o treinamento dentro do hospital. Então aí tem várias possibilidades para quem quer fazer o curso. O curso de juiz de paz eclesiástico também, né, que nós não falamos, que é o curso que prepara pastor para fazer casamento religioso com efeito civil. Também é feito de forma agendada para pastores que querem regularizar o casamento, a união das pessoas na sua comunidade, e eles podem fazer isso dentro da lei, casando no civil e no religioso ao mesmo tempo. Para isso tem um curso, tem toda uma papelada que a gente ensina a fazer. É o curso de celebrante de casamento, que fala juiz de paz eclesiástico. E nossa sede fica ali no Aero Rancho, na Henrique Souza Filho, número 37, e estamos ali já há 20 anos naquele endereço ali. Nós também nos colocamos à disposição dos pastores sobre a convenção. Aquele que quiser informação é o mesmo telefone, pode falar conosco. Se precisar, nós vamos na igreja dar palestra, assim como nós vamos nas igrejas pregar, né? Nós atendemos os ministérios que nos chamam para pregar a palavra de Deus. Nós também vamos lá para explicar, dar palestra sobre capelania, sobre família, sobre casamento, sobre curso de teologia, porque às vezes a pessoa não faz curso porque não entende, não sabe qual que é o conteúdo do curso, né? Nós vamos agora estar semana que vem na Moreninha, numa igreja, para dar uma palestra explicando quais os conteúdos de um curso de 12 meses de teologia, né? Que começa lá em Gênesis, e aí a gente vem vindo, né? E quais as matérias que vai atender esse humano, para que o aluno possa dizer, poxa, então esse curso eu quero fazer, né? E as pessoas às vezes não fazem o curso de capelania porque nem sabem o que é capelania. Então nós vamos na igreja e damos uma palestra sobre capelania, aí as pessoas se interessam em fazer o curso. Então tem pastores que nos abrem esse espaço, nós estamos à disposição de todos, é só agendar conosco. Olha, agradeço, apóstolo, e você que está nos ouvindo pela rádio ou pelo YouTube aí, ó, quer ficar por dentro aí do que é capelania, quer se inscrever, quer fazer o curso de capelania ou o curso de cuidador de idosos também, que é uma profissão que está ascendente agora no mercado, não só aqui em Campo Grande, mas no Mato Grosso do Sul. Eu vi já relatos no Brasil inteiro, o pessoal está procurando muito o curso de cuidador de idosos, não só para residência, mas também para acompanhar no hospital, tudo. Então, em clínicas também. Tem que se apressar a fazer o curso, porque está tramitando uma lei, porque se essa lei for aprovada, vai restringir bastante. Porque se essa lei for aprovada, vai regulamentar o curso de cuidador de idoso no Brasil, e aí as pessoas, para fazer esse curso, vai ter uma série de restrições, entende? Vai dar uma... E eles vão dar uma filtrada, eles vão exigir um grau de escolaridade. Hoje não exige grau de escolaridade, mas eles vão exigir grau de escolaridade, eles vão exigir idade, eles vão exigir outras formações para poder ser um cuidador de idoso, passando essa lei que está para ser aprovada. Então, se a pessoa já é cuidador, já é certificado... Essa lei é estadual ou federal? Estão criando uma lei federal. E se essas leis de regulamentação de cuidador de idoso vierem, aí vai restringir bastante para a pessoa ser um profissional. Agora, se ele já é um profissional, já tem sua certificação, seu credenciamento, então isso não vai ser tirado dele, né? Ele não vai perder isso. Então tem que formar, enquanto está mais fácil formar um cuidador de idoso, né? Com certeza. O apóstolo também, você pode acompanhar lá no início do vídeo, você que está vendo aí pelo YouTube, lá no início do vídeo o apóstolo explicou como que surgiu a capelania. Ela tem origem católica,
quarto século? Quarto século. Do quarto século. Ele explicou Final do certinho. terceiro século. Volta o vídeo, ouça, acompanhe o vídeo desde o início. Lá o apóstolo explicou certinho como que surgiu a capelania, a vocação dele, como que surgiu esse interesse, essa vocação também para capelania. E ele falou aqui conosco. Agradeço a presença aqui nos estúdios. Algo mais que o senhor queira acrescentar, apóstolo? Eu só agradecer. Que Deus te abençoe, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe essa emissora e que Deus abençoe cada pessoa que está aí acompanhando esse trabalho. Então, já que o senhor está falando abençoa, então vamos encerrar com a oração. Faz a oração aí para os nossos ouvintes. Vamos orar a Deus. Amado, soberano e eterno Pai, louvamos e glorificamos o Teu nome pela obra maravilhosa do Teu Espírito Santo na vida de cada um dos Teus filhos. Graças te damos, Deus eterno, pela esperança da vida eterna e pela certeza de sermos propriedade exclusiva sua, comprada pelo seu sangue, remida pelo teu sacrifício no Calvário. Nós te agradecemos, meu Deus, pela tua presença todos os momentos da nossa vida, por nos sustentar em tuas mãos, por nos dar direção, graça, sabedoria e entendimento das coisas do céu. Tudo, Senhor Jesus, vem de Ti. O Senhor é o nosso grande instrutor, é aquele que ensina, aquele que aperfeiçoa. E eu sei, Senhor Jesus, que cada pessoa que está ouvindo essa oração está sendo tocada por Tuas mãos de poder, na cura, na libertação, na orientação espiritual que ele necessita para melhorar sua vida familiar, sua vida social, sua vida profissional. Opera na vida de cada um dos nossos ouvintes, meu Pai, dando a eles a direção do Teu Espírito, dando a eles a libertação necessária, dando a eles aquilo que eles precisam para desenvolver mais como ser humano, como filho seu remido pelo Teu sangue. Dá libertação para essa família, supre suas necessidades, opere em suas vidas de maneira poderosa. Abençoa, Senhor Jesus, o Teu servo João, abençoa essa emissora, abençoa, Senhor Jesus, para que possa alcançar cada vez mais lares e mais vidas sejam abençoadas através de tudo aquilo que eles recebem de orientação através dessa emissora. Opera de maneira poderosa. Desde já te agradecemos o nosso pedido em nome do Senhor Jesus, na certeza que recebemos para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Agradeço, apóstolo, agradeço a você, amigo ouvinte. Não se esqueça, hein? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe, deixe seu comentário lá. É a Rádio Voz Amiga, trazendo informação com credibilidade para você. Amém.